The Science of Rapid Skill Acquisition. Como esse livro pode ser útil na nossa vida, na sua vida, é isso que eu vou destrinchar nesse vídeo, e eu espero que esse conhecimento agregue algum valor na sua vida e que você possa utilizá-lo de forma prática. Antes de começar propriamente o conteúdo, eu quero introduzir o que vai ser basicamente esse tipo de vídeo e a sequência de vídeos que eu vou criar daqui para o futuro. É o seguinte, a minha ideia é ler livros mais técnicos, mais informativos, traduzir toda essa informação, sintetizar as partes mais importantes e trazer aqui para o YouTube com a ideia de compartilhar esse conhecimento, de trazer algo mais mastigado, mais fácil de entender e que agregue valor na vida de uma pessoa, que ela possa usar de forma prática e usar como um benefício, uma ferramenta. E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu trabalho a minha comunicação, eu consigo aprender melhor o livro que eu vou ler. Por quê? Porque eu vou estar fazendo resumo, síntese, organizando slide, anotação, para trazer o conteúdo para o YouTube. Então, uma mão na roda. Eu consigo ajudar as pessoas e também desenvolver minha comunicação, o meu estudo dos meus livros. E sem enrolação, bora lá, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Imagino que já esteja compartilhando. E assim, vamos lá, começar. Primeira parte do livro, e uma parte fundamental. Eu não vou estar referenciando toda hora que é do livro. Eu quero que vocês entendam que a partir de agora, tudo que eu vou estar falando foi o que eu encontrei dentro do livro. Algumas coisas eu vou pincelar com o que é a minha compreensão e as coisas que eu tenho informação, conhecimento a respeito. Mas eu quero que vocês saibam que 90% do que eu vou falar a partir de agora é com relação ao livro. Beleza. Aprender é algo vital. Assim, qual é a ideia disso? É que uma pessoa que está tendo um filho, que vai ter um filho, cara, você vai ter que aprender muita coisa. Você vai ter que aprender como dar comida, quais comidas pode dar, como é que vai dormir, onde é que vai colocar para dormir, como é que você vai sair de casa para trabalhar, aí sua esposa vai fazer o quê, como é que vocês vão cuidar, e a alimentação, e vai gastar mais, e quanto é a fralda, entendeu? Então, todo esse esquema de coisas é quando surge algo novo na sua vida, ou você tem que fazer algo novo na sua vida, ou você tem que aprender aquilo, entendeu? Por exemplo, alavancagem de carreira. Uma pessoa que está alavancando carreira, ela tem que aprender muita coisa, ela tem que se esforçar muito, ela tem que se especializar em algum outro tipo de coisa. Uma pessoa que está saindo do negócio, abrindo o negócio, na verdade. Abrindo o negócio, cara, você vai ter que estudar economia, você vai ter que estudar investimento, você vai ter que estudar como é que você vai assinar a carteira de uma pessoa, como você tem que saber qual vai ser o custo de imposto que tu vai pagar trabalhando, assinando a carteira de uma pessoa. Tu sabe que se tu vai pagar um salário de 2 mil para ela, tu vai gastar 4 mil com essa pessoa, entendeu? Então tu tem que ter informação desse conhecimento, entendeu? Morar só, cara, morar só é uma gama de aprendizado incrível. Você tem que organizar o lixo, você tem que limpar o banheiro, cara, você vai ter que limpar o banheiro, você vai ter que varrer sua casa, não tem sua mãe mais para fazer, você vai ter que organizar a sua comida, que horas que eu vou fazer comida, entendeu? Então todo esse tipo de coisa envolve aprendizado, não só especificamente você passar numa prova, entrar na graduação, fazer uma faculdade de mestrado. Acho que a nossa vida, ela é aprender. E quando você sabe as melhores técnicas, os melhores modos, a base mesmo do que é e como funciona o aprendizado, fica tudo muito mais simples, muito mais fácil. Você passa a ter controle do que você está fazendo, do que você está aprendendo, como é que você vai aprender. Certo? Beleza. Eu vou começar aqui com a base de tudo. E o que significa isso aqui? É o seguinte. Vamos lá. A base de tudo é a atenção. É o teu alerta. É o quanto que tu tá prestando atenção naquela atividade que você tá fazendo
naquele estudo, naquele comportamento, entende? Se você não tem alerta, não tem atenção, não tem aquele foco, você não está dentro do assunto, da habilidade, você não vai aprender. Essa é a base de tudo. E aí esquece técnica, tal, leitura, estudativo, recall, não sei o que, recall, e blá, entendeu? Esquece tudo. A base é isso aqui. É tudo que importa. Se eu tivesse que dizer, assim, eu quero começar a estudar, aprender alguma coisa, como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Tendo atenção. É simples, é simples. É difícil até de compreender, porque isso aqui vai resolver 80% dos teus problemas. Um cara que tem atenção e faz leitura com grifar texto, com grifar palavras, tal, com atenção, é muito mais efetivo de uma pessoa que não tem atenção e está praticando o tal active recall, que eu vou tratar aqui, que o livro trata, na verdade. Me embaralhei. Mas, uma pessoa que faz a leitura, que é um estudo passivo, grifando o texto, com atenção, ela tem um melhor desempenho do que uma pessoa que não tem atenção nenhuma e vai fazer prática de recuperação. Então isso aqui é a base de tudo. Então, muito melhor do que você ficar nessa, qual técnica é melhor? Não sei o que, essa técnica é melhor que flashcard. Não sei se aqui, isso aqui. Cara, atenção. Interesse. Motivo. E aí eu vou citar um exemplo, que é um exemplo do livro, certo? Vamos supor que você está na sala da faculdade e chega uma menina, uma mulher, um homem muito interessante, bonito, que você achou muito atraente. Só que essa pessoa fala francês e você não fala francês. E agora? Então o curso é de francês, é de italiano, e você tem que ser o cara ou a mulher que vai ter aquele conhecimento ali para conectar com outra pessoa, porque é isso que você quer. Né? Portanto, você tem um motivo, você tem um interesse muito grande naquilo ali. Então, a tua capacidade de retenção na sala de aula vai ser a melhor de todas, porque tu tem um foco, tu tem atenção, tu tem alerta sobre aquilo ali. Entende? Tudo voltado para esse motivo, esse interesse. Então isso é a base de tudo, é o mais importante. Antes de pensar em técnica, é isso aqui que deve ser pensado. E é algo que eu já sabia já há muito tempo, e o livro reafirma isso, eu quero dar ênfase. Entendeu? Aí vamos lá. Agora vamos partir para as técnicas. Vou abordar algumas do que o livro fala. A maioria já conhecia também. Regra de Pareto. E aqui eu conecto até com o tópico passado, porque a regra de Pareto, acho que já tá banal, a galera já sabe mais ou menos, mas para quem não sabe, se você já sabe, paciência, tá? Mas para quem não sabe, significa que você vai resolver 80% dos problemas focando em 20% deles. Vamos supor que tu tem 10 tarefas. Se tu resolve 2 delas, tu garante as outras 8, entendeu? Então é aquela coisa do menos é mais, entende? E eu conecto com o tópico passado, por quê? Porque se você resolve a questão da atenção, você resolve praticamente quase tudo, entendeu? Aí o que vai faltar é aperfeiçoamento, é detalhe, entendeu? Não que o detalhe não seja importante, mas que o principal você já resolveu. E aqui eu vou citar o Enem. Por quê? Porque se você estudar os assuntos que mais caem, a base de tudo, você vai ter o necessário para tirar uma nota ali razoável, média, boa. Entende? Se você souber tudo do básico, tudo do mais fácil, tudo do bom, tudo do mais fácil, do mais simples, da base, você já vai tirar uma nota muito boa e muito mais acima da média que as pessoas. E você vai otimizar muito mais o seu tempo estudando menos coisas, estudando as coisas mais importantes e o que mais cai. Uma língua nova. Se você souber as 200 palavras mais usadas no dia a dia dessa língua, é muito provável que você consiga já desenrolar uma conversa com uma pessoa. Francês, italiano, espanhol, etc. Entende? Essa é a ideia da regra de Pareto. E aqui eu vou pincelar uma
uma técnica que não tem muito a ver com a regra de Pareto, mas que o livro cita e que eu acho ela bem proveitosa. Assim, não é mas é algo bom que faz muito sentido, que é o Pomodoro, que é basicamente você focar durante 25 minutos, descansar 5, ou descansar 10, se eu não me engano. Focar durante 25 minutos, descansar 5. Focar durante 25 minutos e descansar 5. E por que eu digo que essa técnica é muito proveitosa e muito boa? Porque, para pensar, se você está treinando, por exemplo, natação, vou dar esse exemplo porque eu fui atleta de natação, você só vai conseguir fazer 10 tiros no ritmo de velocidade se eles forem menores, certo? Pensa que você vai nadar 400 metros. Se você fizer 8 tiros de 50, tu vai nadar muito mais rápido do que se tu fazer de 400 direto. Entendeu? E assim funcionam muitos dos treinamentos. É aquela coisa, você foca durante um tempinho, descansa. Não é foco, tipo assim, vou focar durante 2 horas. Não, isso é muito cansativo. Entendeu? E essa é a técnica do Pomodoro, é basicamente isso. Você consegue ter uma efetividade, um resultado muito maior fazendo pouco. Por exemplo, academia. Você consegue levantar muito peso, fazer uma resistência à tensão muito grande com pouca repetição. Agora, você não consegue fazer aquele peso enorme com muita repetição. Entendeu? Essa é basicamente o cerne do Pomodoro e é algo muito bom mesmo, porque a gente não foi feito para focar durante um grande período de tempo. Afinal, se o ser humano fosse feito para focar durante um grande período de tempo, a gente não estaria aqui. Porque eventualmente a gente está ali enchendo nossa garrafinha na beira de um rio, chega uma onça, se a gente está focado naquilo ali durante um grande período de tempo, abre mais margem para chegar um predador e bum, na gente. Então, por isso o teu cérebro ele foi desenvolvido e selecionado evolutivamente para que tu tenha um período de desatenção. Isso é normal, é fisiológico, entendeu? E assim eu consigo imprimir muito mais sentido no que é essa técnica Pomodoro. Aí vamos lá. Outra técnica. Passei. Aí vamos lá. Outra técnica. Estudo intervalado. Aqui eu gosto muito, é uma coisa que eu faço e muito bom o livro ter pontuado isso. O que é o estudo intervalado? Por que ele é bom? Porque ele te joga no mato. Por que ele te joga no mato? Porque assim, vamos pensar. Você está estudando todo dia um assunto, todo dia um assunto, todo dia um assunto, todo dia um assunto. É fácil, não é? É fácil chegar amanhã e lembrar do que tu viu ontem. É fácil, pô. Agora, estuda um dia, para 2, estuda um dia. Para 2, estuda um dia. Fica mais difícil, não fica? Porque a informação ela vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. E aí tu vai quebrando padrões, tu vai quebrando as familiaridades que tu tem com a informação. E assim tu vai gerando mais esforço. Porque pensa comigo, tu pega uma informação hoje, amanhã tu vai lembrar bem, depois tu vai começar a esquecer mais um pouco, vai esquecer mais um pouco. E conforme o tempo vai passando, se tu souber encaixar o estudo no momento certo, tu vai conseguir fazer o esforço necessário para lembrar daquela informação. E aí é que entra o ponto. Esse esforço que é o estudo ativo, certo? Que é mais catalogado e mais citado e mais comprovado cientificamente, poderia dizer assim. E outro ponto do estudo intervalado. E só isso aqui já é perfeito, só esses dois. Te joga no mato, quebra padrões de familiaridade, gerando aqui sem o esforço que tem que fazer para lembrar da informação. Um mix de informação, porque vai misturando informação, assim, tu vê um dia e depois daqui 2 dias tu vê outra coisa, daqui 2 dias tu vê mais outra coisa, então vai misturando as informações, tu vai aumentando esse intervalo conforme a tua progressão de conhecimento, a tua fixação, e vai te permitindo fazer muito mais conexão. E aqui ele cita o exemplo dos flashcards, que é uma coisa que eu defendo muito, que eu uso muito, e que eu acho assim, uma ferramenta incrível. Se eu consigo lembrar que em 1861 Guilherme I
rei da Prússia foi coroado e colocou Otto von Bismarck como primeiro-ministro da Prússia, é por causa do flashcard, certo? Se eu consigo lembrar que 1383, 85 foi quando aconteceu a Revolução de Avis, espero que não esteja errando, é por causa do flashcard, entendeu? E ele me permite, tem uma função dentro do flashcard que eu falo no meu vídeo sobre flashcards, ele permite com que ele te apresente os cards misturados. Então assim, vamos supor que eu vou fazer um card de genética. Antes de vir o que é interação gênica, ele me manda epistasia recessiva, que é um tipo de interação gênica. Ou seja, eu nem defini o que é interação gênica e ele já me mandou um exemplo disso. Percebe como a ordem vai mudando? E eu já cansei de fazer flashcard e do nada bater uns estalos na cabeça. Pum, 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 pum. Aí vai conectando e vai solidificando a informação. Parece uma teia de aranha que vai se formando, sabe, de conhecimento. Vai, tipo, virando a chave e tu... agora entendi. Isso acontece não só em um baralho, mas em diversos baralhos. Por exemplo, às vezes eu faço um baralho de biologia que conecta com geografia, entendeu? Ou dentro da biologia, às vezes tu vai ver, por exemplo, citogenética, biologia celular, e conecta com os assuntos de microbiologia, entendeu? E é muito bom isso, esse mix de conceitos, essas conexões, tudo com estudo intervalado, certo? Perfeito. E aí vem uma técnica que eu não conhecia e que eu achei assim fundamental, que aliás eu já estou aplicando, que é a técnica Feynman. O que é a técnica Feynman? É uma técnica que visa a compreensão profunda de diversos assuntos. Assim. E ela funciona basicamente como se tu tivesse que adotar o espírito de uma criança. Sabe como é uma criança que te pergunta por que isso é azul? Por que o arco-íris tem a cor que tem? Entendeu? Porque isso é umas perguntas cabulosas, né, cara? Difícil de responder, querendo ou não. Difícil. Por que o prédio tem esse formato? Sabe? É complicado. E aí, quando você adota esse espírito de criança, é como se tu pegasse um conteúdo, uma informação, uma habilidade que tu quer desenvolver, algum conteúdo que tu quer ficar realmente bom naquilo, e tu adotasse esse espírito e tua compreensão fosse aumentando muito, porque tu vai te blindando com relação a esses questionamentos e ao mesmo tempo que tu absorve esses questionamentos, tu começa a explicar. E quando tu não consegue explicar, tu encontra um ponto cego. E aí quando tu encontra o ponto cego, tu trabalha o ponto cego, tu joga a luz em cima dele, para que não seja mais um ponto cego, e aí tu vai iluminando o que é o teu conhecimento. Quando tu vê, tá toda uma área limpa, assim, tu consegue ver tudo. E tu vai desenvolvendo esse conhecimento. E outra coisa muito importante, fazendo analogia, que é uma coisa que eu gosto muito de explicar as coisas, de conversar com uma pessoa, fazer um vídeo aqui pro YouTube fazendo uma analogia, certo? Eu acho isso muito bom para conseguir sintetizar o conteúdo da forma certa e também compreender, porque isso mostra para uma pessoa compreender o conteúdo, fazer uma analogia com algo, certo? E por fim, chegar a uma síntese, que é uma síntese de tudo isso que você compreendeu e absorveu, e assim você consegue masterizar um conteúdo complicado, difícil. Vamos supor, você está estudando inteligência artificial. Cara, se você adota o espírito de uma criança e vai se perguntando, dá um mês, 2 meses, tu tá muito fera em inteligência artificial. E muito fera não é aquele cara que sabe o raso, mas aquele cara que sabe muito, os mínimos detalhes, que qualquer coisa que tu perguntar pra ele vai saber explicar. Porque o conhecimento dele ficou profundo. Técnica Feynman, certo? Beleza. E aqui eu fecho as técnicas que o livro apresenta, não todas, mas as mais importantes que eu achei aqui para trazer para o vídeo. E eu vou falar sobre algumas questões que não são agora mais técnicas, mas questões de mindset, certo?
que são tão quanto importantes as técnicas. E a primeira é o autodidata. Cara, isso aqui é incrível porque é uma coisa que falta muito hoje na sociedade, é uma coisa que eu vejo que pessoas que têm essa capacidade, elas vão conseguir se destacar muito. E aí vem a questão do menos orgulho e mais pé no chão. Por quê? Porque quando você adota esse espírito autodidata, o que é ser autodidata? É você conseguir desenvolver as habilidades por si mesmo, sem a ajuda de ninguém. Você mesmo aprender italiano, francês, alemão, você mesmo aprender uma habilidade nova, tocar um violão sozinho, enfim. Para isso você precisa de pouco orgulho, porque você tem que colocar o pé no chão e saber, cara, eu estou estudando sozinho, eu não sou expert nisso, então eu tenho que trabalhar o que é o meu conhecimento, identificar os pontos cegos, fazendo uma autoavaliação, certo? De mim mesmo, porque se eu não fizer isso, eu vou me perder, provavelmente, o conhecimento no aprendizado e achar, no final de tudo, que eu sei muito. Só que, na verdade, eu não sei, entendeu? Então, é um caminho muito proveitoso, mas é um caminho que se deve ter cuidado com essa questão. Outro ponto, agenda. E aqui vem um negócio muito importante que é muito negligenciado por boa parte das pessoas. E as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui e que vão aplicar o que eu tô falando, simplesmente vai mudar a vida das pessoas. E não é papo de hipérbole, sabe? Querendo engrandecer o negócio. Realmente muda a vida, muda a tua vida quando começa a fazer isso aqui. Por quê? Porque quando tu tem tempo pra tudo, pra comer, pra ver série, pra dormir, pra acordar, pra estudar, tu começa a organizar e gerenciar a tua vida de uma forma muito mais fácil. Tu transforma o que é... Tu consegue desenvolver uma rotina. Desenvolvendo uma rotina, tu desenvolve hábitos. Desenvolvendo hábitos, tu começa a reduzir o que é o teu gasto basal cognitivo diário. Por quê? Enquanto uma pessoa que não tem agenda tá se preocupando com o que ela vai fazer amanhã, que horas ela vai fazer amanhã, o que ela tem que organizar, uma pessoa que tem agenda já tem tudo isso pronto. E tudo isso está no celular, ou num caderno, que seja. Tá fora da cabeça dela. Ou seja, a cabeça dela não guarda esse tanto de horror de informação, o que vai gastando a tua memória de trabalho. Se gasta a tua memória de trabalho, não tem tanta memória para tu utilizar no teu dia a dia. Não tem tanta memória para tu focar em alguma técnica, aprender uma habilidade nova, de se desenvolver, alavancar a carreira, entendeu? Então, assim, muito importante. Sinto que eu falei de algo muito complexo que merecia um vídeo inteiro, em poucas palavras, mas o tempo tá curto, tá muito grande aqui o vídeo e vambora. Curiosidade, e aqui é outro tópico, assim, eu acho que melhor que as técnicas é isso aqui que eu tô dizendo. Porque quando você adota um espírito de curiosidade, é como se fosse uma criança. Uma criança tá curiosa, ela quer aprender, ela tá... Entendeu? E quando você adota esse espírito, cara, é incrível quanto que você consegue reter de uma tal informação. Porque pensa comigo, bota um cara para estudar a Revolução de Avis, bota um cara para estudar Santo Agostinho, bota um cara para estudar a Idade Média, Igreja, ele vai cagar. Um cara, uma pessoa normal, né, uma pessoa que não tem interesse, ele vai cagar, ele vai ser desinteressado, ele só vai... E uma pessoa que é curiosa, ela tá ali, ó. Ela tá ali, ó. Meu Deus, que legal. Aí ela para a aula, ela pesquisa, aí vai reunindo informação e vai conectando coisa. E no final disso tudo, no final da aula, a pessoa que é curiosa, ela pegou quase toda a aula inteira. E a pessoa que é assim, ela pegou 20% da aula. Então a curiosidade, ela tá muito relacionada ao que eu falei, que é a base de tudo. Por isso que eu tô dizendo que essas coisas aqui são muito importantes. Qual é a base de tudo que eu disse? Atenção. Atenção. Foco. Ali, ó. Interesse. E a curiosidade está totalmente relacionada a isso. É por isso que aquele seu colega de classe antigo, ou se você está na sala de aula ainda, ele consegue aprender as coisas muito fácil, porque ele é curioso. Quando tu consegue adotar esse espírito de curioso, não estou dizendo aqui que é uma regra, mas quando tu consegue adotar, fica muito mais fácil as coisas. Não é uma regra, claro, não estou dizendo que você tem que ser curioso com relação às coisas. Tem coisa que é chata, mas se você não gosta, tem que aprender. Mas se consegue aplicar essa filosofia da curiosidade, fica tudo muito mais fácil, muito mais simples, de verdade. Vamos lá, estamos caminhando para o final. Ambiente. E aqui, muito importante, já foi falado, Eslão aí falando muito sobre, afinal, o lema dele é o ambiente, né?
E o livro cita algo muito interessante que eu não sabia, que é um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que acompanhou 12.000 pessoas durante 32 anos. E o que era esse estudo, basicamente? Analisando a influência do teu contexto sobre ti. Com relação a quê? Com relação a ganho de peso, obesidade. O que o estudo concluiu? Que 50%, mais de 50% dos participantes ganharam peso porque os amigos, familiares, parentes, pessoas próximas a essas pessoas ganharam peso. Mesmo essas pessoas sendo pessoas próximas fisicamente do teu dia a dia ou pessoas distantes que estão em outro estado, outra cidade, outro país. Pensa como isso é incrível. Pensa como isso é incrível. Como é que pode o cara estar em outro país, tu conversa com ele por WhatsApp e isso influencia que tu vai ganhar mais peso? Olha que doido. Olha que doido. E aí é pra mostrar o poder do ambiente. Porque se tu olha pro lado e tu não tem ninguém interessado em aprender, estudar e desenvolver habilidade, cara, a chance de tu conseguir e o esforço que tu vai imprimir para desenvolver toda essa mentalidade é muito grande. Vai ficar tudo muito mais difícil, entendeu? E vamos fechar com as expectativas razoáveis, citando o caso de Thomas Edison, o famoso cara que criou a lâmpada, que na verdade ele não criou a lâmpada foi criada muito antes, mas ele criou assim a verdadeira lâmpada, poderia dizer assim. Tem muita gente na história da humanidade que criou muitas coisas antes. Por exemplo, Darwin não foi quem veio com aquela ideia de seleção natural, ele foi o cara que mandou primeiro, entendeu? E que mandou assim mais viável, mais sintetizado, mais mastigado, porque se vocês já estudaram, teve um cara que teve a mesma ideia que ele concomitantemente, só que ele não publicou, que foi o... vamos fugir o nome, mas quem manja aí de biologia com certeza vai lembrar. E assim, Thomas Edison, ele criou a lâmpada que foi aquela lâmpada produzida em massa, que foi a lâmpada viável, aquela que durou mais. E ele disse que o processo de criação da lâmpada não foi... Ele não errou 1000 vezes. Foi um processo de criação da lâmpada, não foi o erro de 1000 etapas, mas foi um processo de 1000 etapas. Entendeu? Ele não errou 1000 vezes. Ele subiu uma escada de 1000 etapas. Entendeu? Então, é aquela coisa. Expectativa razoável. Por quê? Porque se ele tivesse com expectativa muito alta, cara, o cara já errou 500 e poucas vezes, porque ele vai continuar. Entendeu? E isso te sustenta de uma maneira absurda, porque se tu vai para uma prova com expectativa muito fora do que é a tua realidade, muito provavelmente você vai chegar naquela prova e se você tiver um resultado ruim, você vai desabar, você vai se desmotivar imensamente. E estudos indicam, e aí eu cito Wesley, porque eu vejo muito informação do que ele traz, e eu sou do RD, e lá dentro do RD a gente tem aulas de ciência mais aplicada, específica em estudos, e estudos indicam que quando você tem uma expectativa muito alta com relação a alguma coisa, e você não atinge isso, ou o que você atinge ficar muito abaixo do que você esperou, o teu sistema de recompensa, ele inativa. Ele desestimula. É como se o teu basal é aqui, pô, obteve uma recompensa, mais 10. Obteve outra recompensa maior, mais 20. Aí tu tá esperando mais 30 na próxima. Mas se tu tem 15, cara, a tua resposta cognitiva ela vai vir menos 10. Ou seja, tu vai ser desestimulado emocionalmente com relação àquilo ali. Entendeu? Então, assim, é algo para se tratar com muita atenção, com muito detalhe, muito carinho. São as expectativas razoáveis. E por fim, só sei que nada sei, citando Sócrates aqui, porque uma coisa que o livro trata, e lembra, as ideias que eu trago aqui são as ideias do livro.
todo estudante, todo cientista, todo pesquisador, toda pessoa que busca aprender algo novo, ela tem que adotar essa filosofia, que é o só sei que nada sei. Por quê? Porque a gente tem que sempre se manter humilde com relação ao que a gente sabe. Porque a todo momento a gente está aprendendo uma coisa nova, seja com alguém que faz certo, seja com alguém que faz errado. E essa filosofia de aprender, ela só vem com o só sei que nada sei, porque quando você não sabe nada, você abre muito espaço para aprender muita coisa. Pensa, se eu sou uma pessoa que tô toda hora pensando que sei de tudo, quando é que eu vou me abrir para escutar uma ideia nova? Se eu sou um ditador no meu país e eu sou muito fechado e rígido, quando é que eu vou me abrir para escutar uma ideia nova? Sendo que todos os meus conselheiros têm medo de mim e ninguém dá opinião. E se eu estiver fazendo merda? Se eu estiver fazendo besteira, quem é que vai chegar e dar aquele conselho? Sendo que eu sou uma pessoa extremamente fechada e não estou aberta a conversas. Primeiro que ninguém vai chegar para dar conselho, para dar coisa, porque vai ter medo da sua resposta, porque você é muito fechado e arrogante. Segundo que você, mesmo que receba esse tipo de pessoa, não vai escutar. E talvez uma coisa que mude a direção da sua vida, que coloque ela no caminho certo. Beleza? É isso. Esse vídeo aqui vai ser... E se você tá vendo até o final, deixa um joinha. Eu acho que quase ninguém vai ver até o final, mas acho que, cara, isso aqui é uma coisa muito legal, muito importante, tudo que eu consegui sintetizar e trazer aqui. Realmente é informação valiosa demais, que se você aplica, é aquela coisa, escutou e não aplicou, escutou, só viu pelo ouvido, serviu de nada, perdeu 30 minutos da sua vida, mas escutou, saiu pela boca, transformou em atitude, tenho certeza que isso aqui faz uma diferença. E é isso, muito obrigado pela sua atenção. Se você viu até aqui, deixa um joinha no comentário. Não vai ter nenhum, tenho certeza. Mas é isso. Até a próxima.